chegou a hora de eu te passar argumentos para você fechar parceria, fechar negócio com empresas para prestação de serviço de Google Ads. Tô aqui com o meu cafezinho, caso você não tenha um café aí, passa um café para poder acompanhar aqui essa aula. A não ser que seja de noite, aí não tome café porque não fará bem. Legal? Aqui eu quero te trazer argumentos para você conseguir negociar, conversar, convencer empresas sobre a prestação de serviço de Google Ads. Então, seja no WhatsApp que você vai utilizar esses argumentos, seja numa reunião via Google Meet ou presencial, não importa. Eu quero que você entenda alguns dos princípios que a gente já utilizou aqui para fechar diversos clientes de Google Ads. E o primeiro deles, e o mais óbvio que eu quero começar essa aula, é você aparecer em primeiro no Google. Tá? Não sei se você sabe, mas hoje o Google tem 5 bilhões de pesquisas todos os dias. Faça conta aí, 5 bilhões vezes 365 dias. Claro que esse número é global, mas eu quero que você consiga trazer isso para o seu potencial cliente, para a empresa que você vai prestar o serviço. Todo mundo pesquisa no Google, todo mundo o tempo todo. Então é a chance de ele aparecer para quem já está pesquisando por isso. O Google é uma excelente fonte de tráfego qualificado, ou seja, a pessoa está pesquisando sobre aquele assunto e você consegue aparecer para ela. Isso é mágico, isso é genial. Quando o Google Ads iniciou lá atrás, no ano 2000, isso foi um dos principais diferenciais em relação ao que existia na época. Então, eu preciso que você traga isso para o cliente para ele entender o tamanho da oportunidade, certo? E ele não está aparecendo. E junto com isso, tem um outro argumento muito forte que é: o seu concorrente está aparecendo. As empresas têm muito medo de perder um cliente, de perder mercado para aquele concorrente. É meio que uma coisa de ego que as empresas têm. Ou seja, você precisa tocar nessa ferida. Olha, se você não está aparecendo no Google, o seu concorrente está aparecendo. Ou seja, você precisa estar acima dele. Você precisa aparecer primeiro para que a pessoa queira comprar de você. Na internet as coisas são muito rápidas, então se você não está em primeira, a pessoa não vai rolar toda a página para encontrar uma outra opção. É muito raro acontecer isso. Nesse meio tempo você já perdeu muitas pessoas. Então, o volume de buscas absurdo e a intencionalidade junto com a concorrência. Seu concorrente está aparecendo no Google. E aí você pode fazer uma pesquisa. Se você tiver, por exemplo, por WhatsApp, vai no Google, faz uma pesquisa pelo ramo dessa empresa que você está tentando fechar. E se ela não aparecer, tira um print e manda. Se é numa videochamada, faz isso ao vivo, compartilha a tela e mostra. E se é presencial, claro, é só puxar o celular e mostrar ali para eles. Esses dois argumentos já são muito importantes para você dimensionar o problema, ou seja, você mostra o problema para a empresa para você fortalecer a sua solução. Ou seja, eu que vou fazer isso para você, eu que vou te posicionar ali naquela primeira parte do Google. Ok? Então, esse é um argumento muito importante. Uma outra coisa, e aqui é um caso mais específico. Se a empresa já faz anúncios no Meta Ads, seja com um outro profissional, ou mesmo com você, e a empresa tem um site, você consegue, a partir das buscas do Google, jogar pessoas para esse site, e quem visitou ele, você consegue depois aparecer no Instagram e no Facebook. Vou repetir, a pessoa pesquisou no Google, encontrou a empresa do seu cliente, a empresa do seu cliente, caiu no site, mas não comprou, saiu. Depois você consegue aparecer em anúncios do Instagram e do Facebook para essa mesma pessoa para tentar converter. Porque a maioria das pessoas precisam de mais de um ponto de contato, ok? Um outro argumento muito forte. O Google, diferente, por exemplo, do Meta Ads, você pode começar de uma forma mais simples. A rede de pesquisa, como eu te mostrei na primeira etapa do treinamento, você só precisa de texto. Então o cliente não precisa necessariamente ficar enviando um monte de fotos, de vídeos. Muitas empresas, às vezes são menores, o dono que faz tudo, então tem vergonha de aparecer, não gosta de aparecer. Com o Google não tem nada disso, certo? Anúncio de texto, na rede de pesquisa, claro, né? Tem outros formatos, mas a rede de pesquisa é isso. E pronto. É só isso que você precisa e você pode trazer essa simplicidade também para o seu cliente. Uma outra coisa, um outro argumento importante para o estilo de cliente mais analítico é você trazer com dados. Então, digamos que a empresa cogita investir R$1.000 em anúncios por mês, certo? Você pode fazer uma pesquisa dentro do próprio Google Ads
para encontrar palavras-chave e quanto mais ou menos cada palavra-chave sai. Então, tem no Google Ads o Keyword Planner, né, o planejador de palavras-chave, e tem outras várias ferramentas gratuitas também que você consegue ver. E você consegue balizar, olha, fiz uma pesquisa de mercado aqui e o clique na nossa região para o nicho, né, da tua empresa, ele sai numa média de tanto. Então, digamos que seja R$10. Né, são 100 cliques por mês. E digamos que cada clique, eu tô dando um número bem alto, tá? Só para facilitar o cálculo. E digamos que dessas 100 pessoas a gente consiga fechar 5% de conversão só. Quantos mil a mais traria para a empresa? Claro, se é uma empresa que vende produtos baratos, 100, R$200 no máximo, o custo por clique vai ser mais baixo e você vai ter mais cliques, então essa conversão, a conta fecha. Faça essa projeção, traga essa visão para o cliente do que ele consegue fazer com esse custo por clique, com essa entrega que o Google pode trazer para ele. Tá? Tô com o meu computador aqui, então se eu estiver olhando um pouco para cima, um pouco para baixo, é porque eu estou organizando aqui. Esses são alguns dos principais argumentos que a gente usa quando a gente quer quebrar uma objeção, quebrar uma barreira com esse cliente. Porque no final das contas, as empresas elas querem, obviamente, vender mais, mas por trás disso, seja os gerentes ou o próprio dono, quer a paz mental, quer aquela tranquilidade, saber que todo dia vai pingar cliente para ele, saber que todo dia vai conseguir atender as pessoas. Isso faz total diferença. Então, eu recomendo que você use esses argumentos sempre que você perceber que a empresa está em cima do muro. E um outro argumento que eu gosto bastante e esse aqui é um pouquinho mais avançado, mas também é muito bom, é o seguinte, é você fazer a pessoa, né, que está ali negociando com você, visualizar o custo de não tomar ação. Ou seja, se ela não contratar o seu serviço, não aparecer no Google e etc., quanto de dinheiro ela está deixando de ganhar? Muitas pessoas, até por medo de gastar, de não ver o retorno, qualquer outra coisa, elas acabam por não investir, por medo de perder, só que elas não conseguem visualizar esse outro lado. E aí, novamente, você pode fazer um pequeno estudo de mercado para ver quantas pessoas por mês estão buscando, por exemplo, pet shop naquela região. Olha, tem 10 mil pessoas. Se a gente pegasse 1% dessas pessoas, né? 100 pessoas, 100 clientes no mês, faria diferença para o negócio? Ou seja, se você não agir agora, se você não iniciar esse processo, quanto tempo ainda você vai deixar de ganhar, vai perder de clientes? Então, assim você vai posicionando a solução de Google Ads de uma forma que vai ficando coerente para a pessoa. E eu quero finalizar essa aula com o seguinte conceito para você gravar, memorizar ele, que é esse. A maioria das pessoas toma a decisão pela emoção e depois justifica com a razão. Então, a empresa vai fechar com você por vários motivos. Muitos deles vão ser sutis e inconscientes. Se eles gostaram de você, se eles sentiram firmeza, se eles sentiram confiança, né? Então elas vão tomar a decisão muitas vezes por essas emoções, mas vão justificar com a razão. Ah, realmente, ele falou em custo por clique tanto, tantos possíveis clientes, etc, etc, etc. Então, lembre-se disso. Você pode começar com a emoção e depois finalizar o convencimento com a razão. Tá bom? Te vejo na próxima aula para a gente continuar os seus estudos.